bom dia para você, uma ótima segunda-feira. Quero você com a sua lição na mão, porque hoje nós vamos falar sobre questão de confiança. A nossa parábola traz aí uma história onde tinha um grupo de trabalhadores lá numa vinha que estava desde o começo do dia ralando para fazer o trabalho acontecer. Aí, passado ali um certo tempo, o proprietário foi pra rua, né? Andou, encontrou outros trabalhadores que estavam desocupados, não porque eram preguiçosos, mas porque eles ainda não tinham sido chamados para trabalhar. Ele falou: olha, eu preciso de vocês lá na minha vinha. E foram esses trabalhadores. E essa cena se repetiu 3 vezes ao longo do dia. E o que a gente consegue compreender? A gente não vai aprofundar isso hoje, calma que vai chegar esse momento. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais de uma forma mais específica em relação ao povo de Israel. Os israelitas, eles sabiam quais eram as consequências de aceitar e de rejeitar a Deus. Eles tinham consciência disso. E alguns aceitaram o chamado, aceitaram servir, aceitaram se dispor, enquanto outros rejeitaram o convite. E aí, o que acontece? Mais pra frente, esse chamado de trabalhar na vinha do Senhor, esse trabalho de pregar o evangelho, ele foi também estendido aos gentios, quando Jesus esteve aqui nesta terra. E eles também receberam a promessa de que receberiam aquilo que fosse justo. E então, o convite é feito a todos que recebem a Jesus como o Messias, como aquele que nos resgatou. E o acordo se baseia unicamente na confiança. Quando nós temos essa confiança em Deus de que eu aceito a mensagem do evangelho, eu aceito o batismo e eu passo a falar isso a outras pessoas. Você tem um comprovante? Não, você tem promessas bíblicas, mas você não tem um tete-a-tete com Deus ali, olho no olho, um contrato assinado, não tem. Então, é uma questão de fé, de confiar naquilo que você está tomando partido. Eu acredito que servir a Deus é o melhor caminho. Eu acredito que entregar minha vida a Jesus é a melhor escolha da minha vida. Mas isso é um sinal de confiança em Deus. E então, quando nós vamos continuando ao longo da parábola, nós vemos que a Bíblia é muito clara de que todos nós temos uma esfera de influência. Você tem pessoas que te influenciam, mas também tem pessoas que são influenciadas por você. Pela sua forma de agir, pela sua forma de falar, pelo seu trabalho, pela forma como você se relaciona com elas na faculdade. Eu nunca esqueço, era o último semestre da faculdade de gastronomia, e eu não lembro ao certo qual disciplina que a gente estava cursando. Eu lembro do professor, mas não lembro ao certo a disciplina que ele estava dando pra gente naquele termo, porque ele deu várias disciplinas. E eu lembro que os meninos fizeram um molho com muito alho, e aquilo estava muito forte. E aí, quando eu fui provar aquilo, eu provei, nossa, estava muito forte. E eu, sem querer na frase, eu falei: nossa, isso aqui tá forte, e acabei soltando um palavrão, entre aspas, porque eu sempre digo, gente, não era um palavrão, mas tudo bem. E aí o professor falou assim pra mim: nossa, eu nunca vi você falando assim. E aí eu falei: caramba, o que eu fiz? Aí passou em torno de 2 meses, veio o dia da apresentação do TCC, né, a gente apresentou o TCC, e ele olhou pra mim e falou assim: você sempre foi muito gentil, muito delicada, muito educada. E aí eu falei: realmente tudo valeu a pena. Todos os esforços ali, né? Porque ao longo da faculdade de gastronomia, várias vezes eu não provei e não preparei alguns pratos por conta da minha fé. E eu sempre tentei ser o mais gentil possível ao longo do curso com todos os professores quando eu fui explicar os meus motivos. E eles sempre foram muito gentis comigo. Eu não tenho um professor que complicou com a minha situação, com a minha escolha, né, com a minha religião. Nunca tive. E quando eu cheguei ao fim do curso, e o meu professor, que ele era um dos mais rígidos, ele era muito bravo, a gente tinha muito medo, assim, das provas dele, que ele era muito bravo mesmo. E quando eu vi a forma dele de falar assim: ah, você é uma pessoa delicada, gentil, eu falei: caramba, é isso que eu quero deixar para as pessoas onde eu passar. Em todos os lugares que eu passei, eu deixei essa impressão? Claro que não. Tem lugares que a gente passa e acaba sendo ali desnecessário, né? Um pouquinho deselegante. São várias as palavras que podem definir,
mas naquela situação em específico, onde eu falei uma palavra que não deveria ter sido dita, mais pra frente eu vi que todo o resto, todos os outros dias daqueles 2 anos de estudo mostraram aquilo que eu realmente era. Então, nós temos que entender que aquilo que nós fazemos influencia diretamente as pessoas que convivem conosco. E quando nós respondemos o chamado de Deus para sermos trabalhadores da sua vinha, que nós aceitamos o chamado de levar a mensagem do Evangelho, nós temos a certeza de que Ele está cuidando de nós. Ele fará o extraordinário na nossa vida, Ele fará coisas incríveis. Eu tenho inúmeros relatos do período da faculdade onde Deus mostrou a cada segundo que Ele estava comigo, as coisas se ajeitando da melhor forma possível, e eu tenho certeza que, mesmo que muitas vezes eu tenha desanimado, eu tenha caído no fundo do poço em relação a uma ansiedade, mesmo que eu ainda tenha crises, eu tenho certeza de que em nenhum desses momentos Deus me deixou sozinha. E você também, jovem, precisa ter essa certeza. Mas essa certeza só vem a partir do momento em que nós temos comunhão com o nosso Criador. Nós só vamos estabelecer esse vínculo de confiança quando nós estivermos muito próximos a Ele. Eu espero você aqui amanhã para nós continuarmos entendendo mais o assunto da lição, mas claro, aproveita que você está aqui e compartilha esse vídeo com a galera lá da sua classe.